eu vim morar aqui perto da igreja, paralela com a rua, e eu estava na igreja batista lá em cima, há 30 e tantos, 40 e poucos anos que eu fazia parte. E para mim era melhor eu ficar aqui perto de uma igreja que estivesse na palavra de Deus, porque fora da palavra eu não sairia. Mas eu vim, falei com o pastor Gilberto, e tem as mesmas normas, tudo, e eu vim, e aqui eu tive o apoio. Quando eu vim, os irmãos, quando eu vim participar da igreja, fiquei 2 anos primeiro, não foi, pastor? Para eu não sair assim e pronto. Eu fiquei 2 anos fazendo a minha parte, entregando os dízimos, as ofertas aqui e na minha igreja, que eu fazia parte, 40 e poucos anos. Depois que eu saí, então eu vim fazer parte aqui da igreja, e era pequena a igreja. Era o pastor Gilberto, fazia pouco tempo que ele estava pastoreando. Tinha outros problemas que houve, como haverá sempre. E eu vi, e a igreja era pequena, e eu orava: Senhor, ajuda que essa igreja cresça, floresça. E eu abri na palavra de Deus sobre a vara de Arão, quando Deus falou, e a vara de Arão começou a florescer. E daí eu falei: Senhor, se tu fez com que a vara de Arão florescesse, faz com que essa igreja venha florescer também. E olha, irmãos, depois foi aumentando, foi crescendo, e só eu e Deus sabia que eu tinha orado ao Senhor. E Ele fez, floresceu. Muitos vieram, muitos estão fora do caminho do Senhor, muitos estão fracos, mas o Senhor conhece o coração deles. E eu agradeço a Deus pelos meus 63 anos de caminhada espiritual. No tempo que eu era criança, a gente chamava assim: crente protestante pede pinto quando morre e vai pro esquito. Então a gente era chamada a isso. Tinha essas coisas, tinha as perseguições, tudo. E hoje o tempo está bem melhor. Mas está havendo dificuldade com o pastor e a pastora, que é uma companheira excelência para ele. E nós precisamos orar, e eu tenho ouvido muitos pastores zelosos, que eu não vou mencionar porque os irmãos conhecem, mas eles falam que há necessidade do povo de Deus voltar a ler a Bíblia. Voltem a ler a Bíblia, dedique a Bíblia, dedique a oração, porque os dias maus vão chegar. E como eu falei para o pastor, e ele me deu a autoridade de trouxe uma Bíblia para o estudo aí, as atas, como eu fui ensinada pela Igreja Batista. Então, tem Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, onde fala que ressuscitarão primeiro os mortos, e depois serão arrebatados os vivos. E depois haverá terremotos. Quando o Senhor vier, haverá terremotos. Então, muitas igrejas, eu creio que sejam bastante, que tem assim, quando eu era menos velha, então já era cimentado, tudo pronto. Aqui ainda o pastor, devido só a ele, e peço que haja homens ao lado dele, já estaria pronto, como é que fala? Eu vou dizer o buraco. A base. Então, que primeiro, haverá terremotos, irmãos, haverá. Então, as terras serão abertas. Leiam a palavra de Deus. E daí a palavra de lá estará aberta para aqueles que não creram, para aqueles que não valorizaram. Eles vão verdadeiramente. Esse povo é o povo de Deus. Amém. E haverá. E Jesus não virá nessa terra. Ele virá nos ares. Amém. Então, leiam a palavra. Leiam. Não entende? Senhor, eu não entendo. Fala comigo. Procure um servo. Mas leiam, porque os dias são maus.
e vão se tornar cada vez mais altos. Porque em Mateus 24 fala: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muito esfriará. E tem multiplicado a iniquidade, irmão. Tem multiplicado de todas as maneiras. Mas sede fiel e constante, como o apóstolo Paulo fala. Sede fiel e constante, para que a gente possa ser abençoado e ser uma bênção. Os irmãos sabem o que Deus falou para Abraão quando ele foi? O que foi que Deus falou? Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a mulher de... saiu, falou assim: não olhe para trás. E o que aconteceu? Ela olhou para trás e não chegou. Então não olhe nem para a direita nem para a esquerda e nem para trás. Vamos para frente, que atrás vem gente. E aqui tem muita coisa. Vamos. Não compre coisas além daquilo que é preciso. Lembre da construção e guarde. Porque eu tenho muitas experiências, irmãos. Tem vezes que eu nem tenho ideia aonde que tinha dinheiro. E eu fui lá e encontrei dinheiro. Eu dou dízimo de tudo, de tudo, de tudo. Se eu ganho laranja, que eu tenho uma senhora que eu ela dá para mim, eu dou dízimo. Eu aprendi com uma serva, 94 anos ela faleceu, ela está na glória. Eu aprendi com outra irmã Jerosina, que ela quer muito bem a pastora. De tudo deu dízimo, irmão. Se ganhar 10 reais, deu dízimo. Se ganhar R$1, deu dízimo. Que a gente, olha, eu tenho experiência real de quanto Deus tem me abençoado. E eu quero divertir. Eu sempre falo: Senhor, aonde eu pôr a mão, eu abençoe. Aonde eu pôr meus pés, eu também seja abençoado. É a minha palavra de gratidão. E me desculpe de eu falar demais. Amém.